Boas malta, hoje trago-vos o vídeo mensal dedicado ao meu portfólio de investimento. Para quem é novo aqui no canal, esta aqui é uma série onde eu mostro com 100% de transparência todos os dividendos que recebi, onde os reinvesti, quanto dinheiro é que eu depositei e quais foram as transações que eu fiz. Falo de compras e vendas. Quero dizer que começamos 2026 de uma forma muito calma, ao contrário, por exemplo, do último mês, dezembro, em que tivemos várias compras, várias vendas e vários acontecimentos fora de normal. Mas aqui em janeiro não é esse o caso. Acabamos por receber dividendos de 8 empresas diferentes. Eu vendi e saí de uma empresa, efetuei um depósito de 600 euros e acabei por entrar numa nova empresa. Ou seja, eu era sócio de 17 empresas e continuo sócio de 17 empresas. Isto porque vendi uma e entrei noutra. E a empresa que mais me pagou em janeiro de 2026 foi a Realty Income. A empresa continua a ser a minha maior posição, de longe, e é a espinha dorsal daquele que é o meu fluxo de caixa mensal. Portanto, foram 100 ações que me pagaram cerca de 23 cêntimos por ação, o que totalizou 23 euros e 26 cêntimos. A empresa começou 2026 muito forte, fez o seu primeiro investimento no México, anunciou um plano de recompras de ações e também anunciou um aumento do dividendo pago por ação mensalmente, o que é excelente. Portanto, se viermos ver aqui a performance da empresa no último mês, ela subiu quase 10%, o que é excelente e é fruto, claro, da sequência de boas notícias que vimos. Se formos olhar aqui para o último ano, a empresa conta com 12% de aumento. É lógico que isto aqui está alavancado por causa do último mês, não é? O que é excelente. Com esta subida de preço, o dividend yield desceu um bocadinho, foi para os 5,2%, mas continua alto. Se queres saber mais sobre estas notícias, passa no meu Instagram e no meu TikTok. Eu fiz um vídeo curto só dedicado a ela. A segunda empresa que mais me pagou em janeiro foi a Vichy Properties. Mais um REIT. Eu tenho 50 ações, pagaram-me cerca de 39 cêntimos cada, o que me gerou 19,30 euros. Ou seja, são quase 20 euros por trimestre, o que dá quase 80 euros por ano. Nada mal. Se formos aqui olhar para a performance da empresa no último mês, podemos ver que a Vichy também subiu perto de 5%. O que nos diz que os REITs estão de facto a subir de preço, depois de um ano muito negativo. Estamos aqui a falar de uma das maiores posições do meu portfólio e que atualmente está bastante barata. Entrou mesmo num dos meus últimos vídeos, que era 3 ações que estão desvalorizadas em janeiro de 2026. Como podem ver, a empresa está com um excelente dividend yield e, de facto, quem procura este tipo de rendimento passivo pode estar aqui uma excelente oportunidade, como é lógico. Mesmo assim, no último ano, a empresa está negativo, desceu 1%, e se formos olhar para os últimos 6 meses, ela ainda está 12% negativa. Possivelmente é uma das minhas posições que vai ser reforçada nas próximas semanas ou nos próximos meses, se continuar com este preço. A próxima empresa da lista é a Altria, do setor do tabaco. Possuo 15 ações da empresa que me pagaram cerca de 91 cêntimos cada, o que totalizou 13,67 euros. Como podem ver aqui, a empresa no último mês subiu 6,35%, o que é bastante, e no último ano ela subiu praticamente 20%. A empresa tinha tido aqui uma queda muito significativa, eu estava a pensar em reforçar, mas agora já veio para valores mais acima. A empresa estava mesmo muito barata, daí ter estado agora a subir nos últimos dias. Digo isto também pela empresa ser a Dividend King que mais recompensa o acionista. Como podem ver aqui, a empresa está com um shareholder yield de praticamente 10%, o que é excelente. Conta com um dividend yield de quase 7% e ainda tem um buyback yield de quase 3%, o que é, sem sombra de dúvidas, top. O preço está baixo e, de facto, isto faz com que o dividend yield seja impulsionado, e isso deve-se, acima de tudo, ao facto da empresa ser da indústria do tabaco. No entanto, é algo que a mim não me faz confusão nenhuma neste momento, ok? Tendo em conta que a empresa recompensa mesmo muito o acionista. E a próxima empresa da lista é a Enel. Sou detentor de 48 ações da empresa e cada uma delas pagou-me 23 cêntimos, o que totalizou 11,04 euros. De facto, a empresa no último ano teve um aumento muito significativo de preço, ela cresceu 31,4% e no último mês ela acabou mesmo por subir 7,3%. Como podem ver, estas são as entradas que eu tenho na empresa e estamos a falar no único ativo financeiro que eu tenho cotado em euros. A empresa conta também com um dividend yield alto, é verdade, e foca-se em sustentabilidade. Tem energia eólica, por exemplo. No entanto, ela tem uma dívida muito grande. Falo de cerca de 70 mil milhões de euros, um valor bem perto do seu próprio market cap. No entanto, quero também dizer que a dívida da empresa já foi maior. Em 2022 estava nos 90 mil milhões, portanto, nesse sentido, a empresa tem melhorado. Como podem ver aqui, nos últimos 5 anos, ela tem crescido em média
7,5%, o que também é bom. A empresa conta com um PE baixo e tem já uma streak de crescimento de 9 anos, não é nada de especial, mas também já não é pouca coisa. Como vocês podem ver aqui, o preço da ação é baixo, o que facilita muito o reinvestimento dos dividendos que vamos recebendo, principalmente para aquelas pessoas que só compram ações inteiras, não é? Que por acaso até é mesmo o meu caso. Se nós formos olhar, por exemplo, para a XTB, o parceiro oficial deste vídeo, ela tem literalmente 0% de taxas para este tipo de ativo, a Enel, exatamente pela mesma ser cotada em euros. Isto porque nós lá podemos efetuar um depósito sem qualquer comissão, podemos comprar ações da Enel sem qualquer comissão, podemos vender ações da Enel sem qualquer comissão e depois podemos levantar o dinheiro sem qualquer comissão também. Portanto, a corretora é excelente para vocês investirem neste tipo de empresa, empresas europeias cotadas em euro. O link para se registarem na corretora está na descrição do vídeo. A próxima empresa da lista é PepsiCo. Sou detentor de 8 ações, cada uma pagou-me 1,22€, o que totalizou 9,74€. Como podem ver, a empresa no último mês desceu cerca de 1,2% e se formos olhar aqui para o último ano, também desceu cerca de 1,3%. A empresa de facto é uma Dividend King, tem aqui uma streak top de aumentos consecutivos de dividendo, tem um bom crescimento médio do dividendo por ação, nos últimos 5 anos principalmente. No entanto, aqui está a principal red flag da empresa neste momento, o payout, que está muito alto. Isto diz-nos que o dividendo que a Pepsi está a pagar não está sustentável, tendo em conta os últimos resultados. Por isso, a empresa está sim em risco aqui no meu portfólio. Eu vou precisar de ver os próximos resultados da empresa para tentar perceber o que fazer. Os mesmos vão sair no início de fevereiro, portanto é uma questão de nós esperarmos aqui alguns dias para perceber. Vai-me custar mesmo muito sair desta empresa, isto porque eu adoro o portfólio de marcas que a empresa tem. Portanto, eu espero mesmo que eles consigam reduzir custos ou então aumentar as receitas. Vamos esperar pelos fundamentos. A próxima empresa da lista é a Federal Realty Investment Trust, mais um REIT. Foram 6 ações que me pagaram 97 cêntimos cada, o que totalizou 5,84€. Eu vou abordar esta empresa mais à frente. A próxima empresa da lista é a Mondelez. Possuo 12 ações da empresa, cada uma delas pagou-me 43 cêntimos, o que totalizou 5,15€. Como podem aqui ver, finalmente temos um mês positivo para esta empresa. Ela no último mês subiu 5%. Eu continuo a ter o meu preço médio de compra bem acima do preço atual. É uma das empresas que estou mais negativo. Portanto, se formos olhar aqui para a performance no último ano, ela já só está a menos 1%. Isto porque ela estava bem pior há um mês. E de facto, esta é uma das empresas mais pequenas do meu portfólio. Quero ver se mete a posição muito próximo dos 1.000€, visto que ela agora anda a rondar os 600. A empresa tem sim um bom moat de marca e claro, ela como desceu bastante, o dividend yield ficou mais atrativo, está nos 3,5%. A empresa também recompra muito ações, o que também é top, portanto, vamos ver. A próxima e última empresa da lista é a Main Street Capital, ou como eu gosto de lhe chamar, a Main Pomadas. Foram 15 ações, cada uma delas pagou-me 22 cêntimos, o que totalizou 3,36€. Se viermos aqui ver, de facto a empresa teve um mês muito positivo, ela subiu cerca de 6,28%. E se formos olhar aqui para a performance nos últimos 360 dias, ela conta também com um aumento de 6,5%. Lá está, a empresa tem sido muito volátil, como vocês podem ver, ela foi mesmo até aqui aos $49 e ela já chegou aqui a estar nos 67, por exemplo. Portanto, ela tem subido e descido muito, é uma empresa muito volátil. Provavelmente a empresa pode sair do meu portfólio em breve. Isto porque a empresa não está 100% alinhada com aquela que é a minha estratégia de investimento, ok? É só isso. Eu gosto muito da empresa, mas tenho uma estratégia e quero segui-la. Resumindo, no total em janeiro eu recebi 91,35€ em dividendo, o que eu já considero um excelente montante, como é lógico. Temos que ver que eu só estou a trabalhar há pouco mais de 4 anos e já estou muito orgulhoso de já ter aqui este montante de rendimento passivo, quase 100€ no mês. Para quem não sabe, eu tracei como objetivo receber 1.200€ ao longo do ano 2026, portanto este montante de 91€ não chega para o que eu quero, não é? Para os meus objetivos. Mas claro, eu já o tracei a saber que vou efetuar depósitos todos os meses, portanto pelo menos ali no meio do ano eu já vou ter de estar a fazer 100€ por mês e mais um bocado para conseguir chegar aos 1.200€. Portanto, eu em janeiro de 2025 recebi 28,42€ e passado um ano recebi 91,35€.
35 cêntimos, ou seja, um crescimento de 220% comparativamente com o período homólogo. Quero também dizer que neste preciso momento eu ainda não reinvesti estes dividendos, ok? Estou com praticamente 80 euros na corretora, à ordem. Acabei por não me decidir porque as minhas ações estão todas a subir e eu quero ver aqui o que é que vai dar. Mas as empresas em que existe maior probabilidade de eu reinvestir os dividendos nelas, neste momento, são a Mondelez, a Altria e a Vichy Properties, ok? Mas vamos ver se de facto o dinheiro vai para elas. Ora bem, estamos aqui no meu portfólio só para eu vos mostrar que de facto no mês de janeiro estamos a ter uma rentabilidade muito boa. Estamos praticamente nos $1000 de valorização, 4,35%. Esta valorização é superior àquela que eu tive no ano passado, portanto em janeiro a carteira já subiu bastante. Isto demonstra de certa forma que a minha carteira é defensiva. Isto porque temos vivido aqui algum período de instabilidade e de facto quando a instabilidade aparece nos mercados, algumas das empresas que eu tenho tendem a valorizar mais, ok? É normal, faz parte. Um portfólio de dividendos tem algumas vantagens, este aqui é um deles, ok? Em grandes crises, desde que tenhamos aqui empresas sólidas, com fundamento, com valor, elas vão estar sim a aguentar-se bem melhor do que a média do mercado, ok? Pelo menos, historicamente, é isso que acontece. Vamos então passar para as transações do portfólio. Eu quero começar por dizer que vendi Federal Realty Investment Trust. Fico assim a possuir apenas 3 REITs. Esta decisão surgiu porque eu estava demasiado exposto ao imobiliário, que apesar de tudo é algo que me dá muito fluxo de caixa, é verdade, estas empresas têm dividendos maiores, mas aqui a Federal Realty era a empresa que estava a aumentar menos o dividendo por ano. Nos últimos 5 anos a sua média de crescimento do dividendo era 1%. A par disso, era a minha posição mais pequena, estava ali a rondar os 500 euros, e eu também estava a assumir que dentro do imobiliário era, sem sombra de dúvidas, a empresa mais arriscada que eu tinha, porque ela é de centros comerciais premium. Apesar de tudo, eu gostava mesmo muito da empresa, é uma Dividend King, que como REIT não é fácil, já nos diz que de facto a empresa sempre foi muito bem gerida. Isto porque, por exemplo, ao longo do período do Covid, ela não deixou de aumentar o dividendo pago por ação e ela só tem shoppings. E algo muito positivo é que o REIT tem 100% de transparência. Estamos aqui no site da Federal Realty e de facto, como vocês podem ver, tem aqui uma data de detalhes sobre qualquer imóvel que eles tenham e eu vou selecionar aqui, vamos ver, pode ser este aqui que tem muitos metros quadrados, o Barracks Road Shopping Center. Temos sempre aqui algumas fotos sobre o imóvel, ok, mas não é isso que interessa. O que nos interessa está aqui em baixo. Nós podemos de facto ver em cada loja do seu imóvel qual é o seu inquilino, quais são os imóveis que estão por arrendar, ok? Podemos ver que existe aqui um McDonald's, por exemplo. Como podem ver aqui, existe aqui algumas lojas que não estão com inquilino, por exemplo. Isto aqui já vai afetar a taxa de ocupação do REIT. E lá está, podemos fazer aqui o download da planta, podemos olhar para todos os imóveis que eles têm. Eu dei-me ao trabalho de entrar em todos, dei-me ao trabalho de ver quais são os seus inquilinos. Vi, por exemplo, stands da Tesla, vi lá edifícios comerciais do Bank of America, por exemplo, várias lojas dos Starbucks, não sei, tem mesmo muita variedade, o que é normal, ok? São centros comerciais premium dos Estados Unidos, é normal termos este tipo de empresa. Mas lá está, eu sinto que isto aqui é uma tipologia de ativo que eu quero ter quando tiver um portfólio muito grande, ok? Neste momento eu estou à procura de outro tipo de empresas, quero empresas que estejam 100% alinhadas com a minha estratégia de investimento. É lógico que eu abro aqui sempre uma exceçãozinha para REITs e para BDCs, porque elas têm formatos completamente diferentes e não se pode comparar em algumas coisas. Agora, eu para uma empresa que está a crescer tão pouco o seu dividendo, eu vou sempre preferir uma empresa que tem um dividend yield menor, mas que tem mais margem para o crescer no longo prazo. Que tenha sempre fundamentos crescentes, que recompra ações, que tenha um payout controlado. Por isso lá está, eu acabei mesmo por pegar nos 500 euros que estavam aqui nesta empresa, que era um montante muito pequeno. Juntei a esses 500 euros um depósito de 600 euros e fez mais ou menos 1100 euros. E com esse montante eu acabei por entrar na nova empresa. E estou a falar da Zoetis, uma empresa que vem trazer uma diversificação brutal ao meu portfólio. E eu ao entrar quis colocá-la logo numa posição relevante na primeira metade da tabela do meu portfólio. Aproveitei um câmbio favorável para nós, visto que o dólar desceu muito no último ano. E claro, aproveitei que a Zoetis está em mínimos de 52 semanas. Tudo isto fez com que eu entrasse logo com uma posição decente na empresa. Estamos a falar da empresa líder no que toca à saúde animal. Um setor com tendências muito fortes a jogar a seu favor. Isto porque cada vez mais olha-se para a saúde dos animais, ok?
ok? E eu não falo só em pets, ok? Nos animais de estimação, eu falo também nos animais de produção, onde a eficiência e o bem-estar é cada vez mais valorizado pelas pessoas. E a Zoetis encontra-se exatamente no centro disto tudo. Mas o que mais me impressiona não é só o moat, não é só o setor e o facto de eles serem líderes, é também os seus fundamentos. A faturação e o lucro têm estado a crescer mesmo muito nos últimos anos. E a empresa tem margens e cash flow muito sólidos. Algo que também gosto muito é que a Zoetis não depende de ciclos económicos. A procura pelos produtos está sempre lá. Depois, claro, tem um payout muito baixo, recompra ações, tem aumentado bastante o seu dividendo, cerca de 15-20% por ano, o que é excelente. Isto aqui é uma empresa de dividend growth. Eu acabei por comprar 10 ações a 125,56 dólares cada, ou seja, foram 1.255,6 dólares investidos. Vamos ver como é que a empresa se vai comportar no futuro. Depois, sobrou-me aqui uns trocos com esta transação e eu acabei por comprar uma ação da General Mills. Só mesmo que era uma posição muito pequena, baixei assim um bocadinho o meu preço médio de compra. Sinto que a empresa está muito barata e ela pode de facto dar aqui uma reversão a nível de preço. E se ela de facto subir bastante, eu vou vender, porque é uma empresa que não tem um moat de marca forte, ao contrário das outras empresas de consumo que eu tenho. Eu termino assim este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer acima de tudo à XTB, a parceira oficial aqui do projeto Fairnalho. E é claro, quero agradecer a todos vocês, porque é graças a vocês que eu fiz esta parceria. Tenho recebido mesmo muito apoio, muito carinho, sinto que já tenho muitos seguidores sólidos que têm visto os meus vídeos todos e fico muito feliz. Portanto, ativem o sininho, já sabem que todas as quartas-feiras temos um vídeo aqui no canal. Metam o vosso like e um grande abraço para todos, ok? Vamos em frente.